Eu acho que talvez seja esse o motivo de tamanho alarde e tentativa de caracterizar essa ação como uma ação ditatorial, né? É um debate, a gente vê que é um debate absolutamente ideológico, né? E ignorante, porque ao dizer que a televisão foi fechada, por exemplo, é desconhecer que a televisão não foi fechada. Quer dizer, a empresa continua lá, continua inclusive mandando cabo, suas, né, tudo que sempre... A programação continua no cabo. Normal, via cabo e internet, que hoje é uma mídia absolutamente democratizada e aberta e tal. Então, assim, dizer que foi fechado, que se calaram as vozes, é encobertar a verdade, não é? Então, precisa também, as pessoas, um senador da República não pode se manifestar publicamente dizendo coisas desse quilate, quer dizer, é um desconhecimento total da realidade na Venezuela. É importante também notar a respeito disso, e o João já tinha falado, e acho que vale a pena ressaltar, que concessão pública envolve obrigações, além dos direitos de colocar o sinal no ar, envolve também deveres com compromisso que se assumiu perante o Estado e dessa forma perante a sociedade. E assim, não só a Venezuela já teve uma não renovação, vamos colocar assim, nos termos corretos, da RCTV, mas, por exemplo, na França, o canal Al-Amar, em 2004, não teve a sua concessão renovada por conta do ódio racial que ele fomentava, por questões religiosas, e não houve essa polêmica no Senado brasileiro. Então, acho que é importante, a partir desse caso da Venezuela, a gente acompanhar de perto o que está acontecendo lá, é importante saber do que ocorre na Venezuela para a realidade brasileira, um país parceiro, mas também, por outro lado, eu insisto, é importante também pegar um gancho nesse debate e discutir a nossa situação local, porque aqui no Brasil, dado do deputado Pedro Wilson, PT de Goiás, metade das concessões de radiodifusão, segundo ele, metade, eu insisto, das concessões de radiodifusão estão em condição irregular e nós, pesquisadores, não temos acesso aos documentos, aos contratos de concessão que o Ministério das Comunicações estabelece com as emissoras. Pois é, eu queria até colocar isso com relação a, voltando àquele fato ali do Fernando, da regulação, que é um debate que a gente tem que fazer, por exemplo, se existe uma lei, no caso a Lei Resort da Venezuela, ela é muito específica quanto à classificação por horário, conteúdo, então todos esses elementos que a gente hoje discute que temos que regular no Brasil, a Lei Resort resolve muito bem. Então, assim, se existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida, não é o princípio básico da chamada democracia liberal? Então, assim, isso às vezes me parece meio confuso, que precisa haver um outro núcleo que faça com que a lei seja cumprida. Isso, para mim, é meio incognoscível. Mas no Brasil, o problema no Brasil é que nós temos uma lei totalmente no Brasil superada. Nós ouvimos também o depoimento do jornalista Iraê Sassi, administrador da sucursal da Telesur aqui em Brasília. Para quem não sabe, a Telesur é uma televisão multiestatal latino-americana apoiada pelos governos da Argentina, Bolívia, Cuba, Uruguai, Nicarágua e Venezuela. Vamos ouvir, já que ele faz um breve histórico sobre a trajetória da RCTV da Venezuela. Vamos ouvir. O tempo para poder fazer a lista completa de todos os desmandos que esse canal de televisão cometeu na história da República Venezuelana, desde a sua origem, na verdade. As infrações que esse canal cometeu na sua história, estou falando na sua história, antes da existência do presidente Hugo Chávez, antes da presidência Hugo Chávez, elas são inúmeras, estão detalhadas nas documentações, nos dossiês que foram preparados, mas também são violações evidentes daquilo que seria a liberdade de informação, respeito ao público, né? A programação inadequada para as faixas de idade, por exemplo, do público infantil, constantemente houve violações e condenações por isso, e uma série de irregularidades do ponto de vista, inclusive, da função monopolística que a RCTV tem cumprido no país, em prejuízo para as outras emissoras. Então, há uma série de irregularidades, mas por cima de todas essas irregularidades, não último, a conspiração, a participação no processo golpista, né? Que do nosso padrão brasileiro seria inadmissível pensar numa coisa semelhante. Nós estamos acostumados a certas campanhas de desconstrução de imagem de políticos, né? Lembremos-nos do recente episódio do Mensalão e toda a grande participação da mídia, mas, além disso, o apelo direto à derrubada de um presidente constitucionalmente eleito. A RCTV cometeu, então, e por isso não foi punida.
Na verdade, trata-se do vencimento de uma outorga, de uma avaliação soberana de um Estado sobre o uso ou não daquela radiofrequência para a finalidade de informação, de cidadania, tudo aquilo que a lei venezuelana prevê. Ao cumprimento de uma lei, foi submetida, os recursos da RCTV foram apresentados à mais alta corte venezuelana, e isso não é dito. E foram necessários, foram rechaçados, foram repudiados, não foram aceitos, não foi acatada, e não foram acatados até hoje os recursos apresentados pela RCTV. É interessante, eu gostaria de acrescentar o que foi dito aqui, dois exemplos, um da Venezuela e outro do Peru, quando se faz também campanhas mais subliminares, não são no jornalismo só que se desconstrói governos ou políticos, há o uso, e aí é o uso da Venezuela e no Peru, do uso do humorismo, né? E a RCTV, a Rádio e Televisão de Caracas, foi punida porque alguns humoristas faziam chacotas muito violentas sobre a figura do presidente Carlos Andrés Pérez, em 1976, depois sobre a família do presidente, ele e a esposa, Luiz Herrera Campos. Foi essa mesma emissora. E no Peru, no governo Fujimori, aquele assessor do Fujimori, que foi famoso, Montesinos, foi condenado por pagar humoristas para que eles fizessem esquetes, quadros em programas de humor, destratando políticos da oposição. Então aí há vários níveis, eu gostaria de ouvi-los também sobre isso. Quer dizer, não é só no jornalismo, na contra-informação, que se dá o debate político. Né? Eu acho que a televisão latino-americana, diferente da europeia, que é muito cuidadosa nisso, e também nos Estados Unidos, são muito cuidadosos nisso, aqui não há esses limites são facilmente ultrapassados. Não sei se vocês concordam. E há também uma questão importante aí, e que eu li em alguns artigos no Brasil, e estão conectados a essa ideia, de que o Chaves teria fechado uma TV de oposição. Eu acho que, lembrando até do que o Azeredo falou, na verdade a gente não deveria estar se referindo a uma TV de oposição. Não existe a priori uma TV de oposição, existe um serviço de televisão que deve dar voz a toda a sociedade, a sua diversidade. O jornal de oposição é aceitável, imprensa escrita, a tradição, né, da liberdade de imprensa, com suas charges e respondendo pela publicação. Agora, uma televisão se presume, numa sociedade democrática, não deve ser nem governamental, assim, a priori, e nem de oposição. Assim. Então, a questão que se coloca eu vi também alguns apresentadores famosos de televisão, aqui de um talk show de grande audiência, o Juscelino Kubitschek, sim, ele soube perdoar os seus opositores, e com isso, mesmo as pessoas que participaram num golpe contra ele perdoou porque ele teve a grandeza de reconhecer neles o potencial político. E a questão não é essa, a questão não é saber perdoar ou não, a questão é saber se a televisão está cumprindo ou não as prerrogativas legais. Se a população brasileira tivesse informação adequada sobre os critérios para a concessão de uma concessão de radiodifusão, as obrigações que uma empresa tem para exercer essa concessão, com certeza essa campanha não teria tanto sucesso na mídia brasileira, porque as pessoas entenderiam que... Do que se tratava. Exatamente, que é uma situação diferente. Né? Agora, a gente vê com frequência, eu como pesquiso na área e tal, as pessoas se referem assim, à TV do Silvio Santos, à TV do Roberto Marinho, quer dizer, como se fosse uma propriedade absoluta, incontestável, e não é. Concessão pública tem que seguir regras, assim como as concessões de empresas de ônibus, de aviação. Né? A gente vê a mídia hoje criticando tanto a agência reguladora da aviação civil, né? Mas defende que não haja nenhum tipo de regulamentação para a radiodifusão. Quer dizer, por que 2 pesos e 2 medidas em atividades que são concessões públicas? Né? Agora, falando sobre a questão do humor, é muito importante, quando estive na Venezuela, observei bastante a mídia venezuelana, e assim, uma coisa é o humor, que é um negócio que a gente tem que usar mesmo, e é importante, faz parte dessa expressão mesmo da gente. A gente lembra no regime militar quanto que se usou desse recurso para poder fazer a crítica e tal. Agora, na Venezuela, o que existe é uma ofensa, uma radical ofensa à figura, à pessoa do Hugo Chávez, né? Então, extrapola, quer dizer, não é uma coisa da crítica ao governo, às ações, assim. Tem uma jornalista que tem um programa de rádio uma manhã inteira, que ela fica a manhã inteira falando loucamente da pessoa, da figura. Eu li, nós vamos fazer intervalo, mas eu não vou perder a oportunidade de contar. Eu li alguém escreveu sobre isso, que é um grande jogador de beisebol, esporte nacional da Venezuela, que se chama Chaves.
E o locutor esportivo, ao narrar o jogo, disse, bate, Chaves, esse bate na bola, não é que nem o outro que bate no povo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida para continuar falando sobre a polêmica gerada pela não renovação da concessão da RCTV pelo governo da Venezuela. Nós voltamos já.